Hoje é dia 10 de outubro de 2023 e eu pedi para meu pai, João Adolfo Hansen, se ele poderia me contar um pouco, me dar uma pequena aula sobre este soneto do Camões, Transforma-se o amador na cousa amada. E, Joãozinho, eu acho que quando eu te proponho isso é porque ele é um soneto que, talvez para uma pessoa que faça uma leitura mais contemporânea, ele seja um soneto de difícil legibilidade. E Uhum. então, eu queria te propor se você poderia, nos ajudar a ler esse soneto. O que que você fala sobre ele? Bom, eu lembraria, desculpa, eu lembraria inicialmente que o Camões, como um poeta do século XVI e fazendo parte desse grande movimento que é chamado de Renascimento, o Camões tinha um contato muito direto com filosofias que circularam na Itália no século XV, como, por exemplo, o Círculo de Florença dos acadêmicos de Careggi, é uma região perto de Florença, onde havia o Marcílio Ficino e vários outros acadêmicos florentinos que repuseram no estudo deles referências à filosofia grega, principalmente do Platão e do Plotino, quer dizer, os dois filósofos gregos caracterizados pelo chamado idealismo, a afirmação da existência de um mundo essencial de ideias, onde as coisas são em si as essências, e das quais a realidade empírica, ou seja, o nosso mundo, seria apenas aparência. Então, quer dizer, o Camões pressupunha justamente, quando ele fazia a poesia, esse círculo de acadêmicos de Careggi, que é uma cidadezinha perto de Florença, que no século XV na Itália, teve o Marcílio Ficino e uma série de outros acadêmicos, filósofos, teólogos, poetas, pintores, escultores, e que recuperaram, que reciclaram, ou que atualizaram as ideias do Plotino, que é um platônico, e do Platão. Mas, por exemplo, E que tipo de ideias, pai? as ideias dele sobre a realidade e o pressuposto idealista deles de que há um mundo essencial onde existe a ideia, em grego, de cada ente, de cada ser que existe na aparência empírica, o que faz então com que a realidade física, a realidade empírica que nós vivemos, que eles chamavam em grego de phaenomena, quer dizer, as aparências, aquilo que tem phaino, aquilo que tem luz e que é uma aparência, seja apenas uma visão parcial de algo que ele chamava de ideia, a ideia que é a essência. Então, quer dizer, nesse idealismo platônico, o Plotino reciclou, alguns séculos depois do Platão, essa ideia de um neoplatonismo, um novo platonismo. E isso no século XV, em Florença, e ainda no XVI, houve todo um movimento neoplatônico que teve na base de grandes poetas e de grandes pintores, por exemplo, Botticelli. Uhum. Eu tenho um gato aqui que não é platônico, ele é totalmente materialista e ele quer pegar as coisas. E que fez esse movimento de retomar as ideias do Platão, do Mas, pai, Plotino. por exemplo, nesse soneto, como que isso acontece no Transforma-se o amador na cousa amada? O que que
O que que tem? A ideia de uma oposição da existência de um mundo verdadeiro, que é o mundo de essências, que é o mundo da ideia, da ideias, a que se opõe o mundo dos phenomena. Em grego, phenomenon é aquilo que brilha como aparência e que é o mundo que a gente chama realidade empírica, o mundo empírico. Então, a ideia de que existe um corpo e uma alma e que existe uma aparência empírica, a realidade física, material, mas que existe atrás dela ou acima dela um mundo essencial, que é o mundo da ideia. E esse Agora, mundo essencial, ele é hierarquicamente super, superior, mais interessante? É. não é mais interessante, eu diria que ele é essencial. Ele é verdade absoluta. Então, por exemplo, eu estou com um gato preto aqui querendo derrubar minhas coisas. Agora, platonicamente, esse gato é um gato entre os milhões de gatos físicos que existem e que realizam, vamos dizer assim, a essência de ser gato, que é a gatidade. Agora, existe um gato, fundamento essencial, no mundo das ideias. E, nesse sentido, existe ideia para tudo. Olha, ele acabou de derrubar. Espera um pouquinho. Gato, para. Ô, Joãozinho, volta aqui que a gente está gravando, Joãozinho. Deixa Desculpa, ele acabou de derrubar o meu preciosíssimo fóssil. Olha aqui. Ele faz isso para me provocar ele quer que eu dê atenção para ele. e quer que a Agora eu estou matéria falando, seja mais importante do que a essência. mas evidente, pô, essa é a ideia. Mas ele está realizando ao fazer isso a gatidade A dele, que é a castidade dele. E, e, feminidade dele. e, pai, é por isso que esse soneto me dá a impressão de uma espécie de satisfação, de completude, porque É se ele isso, ele tá numa essência de amor, é isso? isso. Tá. Ah, quando Camões fala a coisa amada, a coisa ele está usando no sentido, vamos dizer, retórico, do res em latim. A coisa é aquilo que a gente chama um lugar, um locus, o que fornece um tema sobre o qual nós pensamos. Então, transforma-se o amador, e é importante ver, ele usa essa forma ativa, não é o, o amante. Hum? O amante é o que permanece amando, é o amador, com essa forma ativa, aquele que ama, ele tá interessado na ação, transforma-se o amador na coisa amada. Então, quer dizer, a ideia de uma espécie de identidade total entre o que ama, a coisa amada e o amor. A ideia, então, que é uma ideia de uma força, que o amor, como o Eros, como o amor, ele tem essa força justamente unitiva, como eles diziam em latim, a vis unitiva. Ele tem uma força de união. Então, nesse sentido, transforma-se o amador na coisa amada, quer dizer, amar, nesse sentido, platônico e neoplatônico, ele não é meramente algo acidental, ele é uma ação essencial, ele tem uma força de transformar a realidade. Então, quer dizer, aquele que ama não é o amante, é o amador. É claro, Interessante isso, hein? que executa, eu falo corrida, corredor, perder, perdedor, aqui, amar, amador, aquele que ama, o que ama, é a ação. E pela ação, a ação de amar transforma o que ama no objeto que ele ama. Então, quer dizer, aquilo que eles diziam em latim, a ideia de que o amor é uma vis unitiva,
que o amor é uma força unitiva, o amor é uma força de união. E nesse sentido, então, quer dizer, quando alguém ama, no ato de amar, ele se transforma no próprio objeto que ele ama. E Mas justamente, isso num campo da essência e da ideia, justamente. que é, Você tá, digamos assim, para uma perspectiva que, sei lá, de um tempo atual, é uma perspectiva quase abstrata, né? para nós é muito Para nós. abstrato, É. abstratíssimo para nós. Agora, para ele, não. Para ele é a coisa mais essencial que E existiria. essa, e essa essência, ela pode ser aproximada de uma espécie de noção de pureza, ou não é por aí? Não precisa ser. Ela é pura na medida que ela não é material. Uhum, Então, ela não está envolvida no sensível. Ela é puramente ideal, puramente espiritual, pura nesse sentido. Mas não tem nenhuma ideia de pureza no sentido moral. uhum. Pode ter, mas não precisa ter. É pura, eu diria que ela é essencial. Mas aí também, para pensar outro verbo, né, que está aí, por virtude do muito imaginar. E, É, num e, termo cartesiano, a ideia de imaginar é completamente diversa da nossa, certo? O que é o imaginar ou não? é, para nós, o imaginário é uma faculdade da imaginação, que é a ideia de inventar coisas imaginárias, quer dizer, coisas que não existem. Agora, para o Platão, para o Plotino e para o Camões, imaginar é pensar a ideia e Uhum, pensar com ideia. O pensamento feito com ideias e, ao mesmo tempo, pensar a ideia. Então, quer dizer, a ideia de que aquele que ama, ele pensa o amor. E quando ele pensa o amor, ele imagina o amor. Quer dizer, ele produz dentro da alma dele uma imagem do amor. E, nesse sentido, essa imagem, ela tem a força de transformá-lo. Por que que ela o transforma? Ele concorda. Não tenho mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. Quer dizer, ao imaginar. Tem um gato aqui de que me novo, ataca o twin, tempo. twin, o materialista. É, bom, gatos são, né? É. Quando eu imagino, eu não tenho mais que desejar, porque eu construo dentro de mim mesmo, na imagem, a realidade daquilo que eu quero, daquilo que eu amo. Então, eu não tenho mais o que desejar, não tenho mais falta. Uhum. É algo alto, 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 ah, completude. Suficiente? É, Autorreferente? é Auto. autossuficiente. É. Transforma sua amador na coisa amada. Sai daí, gato. Dá licença, Ju. Tá bom. Ai, ele está derrubando tudo para me chamar a atenção. Ele é um gato materialista, isso. Ele não é platônico. Vai embora. Nada platônico. Então, ó, transforma sua amador na coisa amada. Aqui tem um erro, né? Transforma sua amador no coisa, não. Na Eu devo ter coisa digitado errado. Na coisa amada. Uhum. por virtude do muito imaginar. Quer dizer, imaginar aí é pensar com imagens. Continua. Agora, não tenho logo, portanto, esse logo é portanto, não tenho, portanto, mais que desejar, porque a ideia do desejo é sempre a ideia assim de buscar algo que nunca se alcança, que sempre escapa. O Sempre. desejo, o desejo está sempre incompleto. E aqui não, não tenho mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. A parte desejada, o que que é? A coisa amada. Eu tenho em mim. Basta eu pensar nela, o meu pensamento a possui. Uhum. Solipsista é assim, alto, alto, alto.
Uhum. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tem o logo. Esse logo é, portanto, é uma Certo. conclusão. Mas Não depois, tem se nela está mais. minha alma transformada, De mim tem a parte desejada. A parte desejada deve ser a mulher, a coisa amada, a né? coisa. E se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Aqui tem um erro, né? Se nela Deve ter é a sido um erro do corretor, pai. Não se preocupa com é, erro. Que mas ele... está errado. Se nela está minha alma transformada, é claro, a minha alma está transformada nela, que é a parte desejada. Que mais deseja o corpo de alcançar? E aqui vem a divisão entre o corpo, que é sensível, e a alma, que é inteligível, que é intelectual. Agora, platonicamente, o sensível, a matéria, é inferior. Uhum. E, nesse sentido, aquilo que é a ideia, aquilo que é espiritual, é o essencial, é superior. Então, quer dizer, se nela está minha alma transformada, veja, não é meu corpo, é minha alma transformada, o que mais deseja o corpo de alcançar? O corpo não tem importância. Então, quer dizer, é um amor de ideia, entendeu? Beijo. Entendi perfeitamente. E Agora, em si somente pode descansar, quer dizer, o corpo ele somente pode descansar em si mesmo, ficar quieto, o corpo tem que ficar quieto, essa é a ideia. Pois consigo tal alma está aliada, pois com ele mesmo, com o corpo, aquela alma que ele ama está ligada. tá ligado. E, o amor, platonicamente, é uma soma em que um mais um igual a um. Um mais um igual a um. E essa, então, essa alma está aliada, essa alma está ligada, ela é uma ligação que ela é simultaneamente do corpo com a alma que ama e com aquele que a alma ama, é isso? Com a alma amada. Com a alma amada, né? É uma ligação que ela é de É, todos esses. Tá. é uma, é uma união de tudo. Em E isso, si, então, é a linda e pura semideia, é isso? justamente. E nesse sentido, o corpo não tem direito. O corpo deve ficar quieto, pois a tal alma está aliada. Agora vem, mas esta linda e pura semideia é uma semideusa, a mulher amada, a coisa amada. A Eu ideia não em sei. si, né? A É, imaginação, o amor em si, é, tudo isso, né? e ela então era uma semi-ideia. Ela não chega a ser totalmente uma ideia, porque a ideia mesmo está no mundo das essências, platonicamente. Agora, no meu pensamento, quando eu penso a essência, como eu sou apenas um homem mortal, material, físico, impuro, imperfeito, a ideia vira uma semi-ideia. Então, quando eu penso a essência da mulher amada, eu faço dela uma semi-ideia, mas ao mesmo tempo ela é uma semideusa, né? Semideusa, né? Aham, uhum. Porque é espiritual e superior. Então veja bem, mas essa linda e pura semideusa, essa linda e pura semi-ideia, metade de ideia, quase ideia. E Agora diz assim, como o acidente em seu sujeito, esse verso eu não entendo. Que como o então, acidente em seu sujeito. o Camões está pensando aí, vamos dizer, escolasticamente, o sujeito é uma coisa, qualquer coisa é um sujeito. Agora, as coisas têm acidentes. Elas têm altura, largura, cor, grossura, espessura, fineza, agudeza, aspereza, maciez. Uhum. São os acidentes da matéria. É claro, como um acidente em seu sujeito, quer dizer, como um acidente qualquer numa coisa, como uma aparência numa coisa, o acidente seu sujeito, assim com a alma minha se conforma.
quer dizer, o amor que ele tem pela semideia é gigantesco, mas ele não consegue, por ser homem, ou seja, imperfeito, é Sim, claro, a, ela se conforma, a imagem dela, a ideia dela se conforma na alma dele como um acidente numa coisa, acidente. Mas né? essa noção de acidente, ela é uma noção que aproxima o acidente do acaso? Não, o Não. acidente é a aparência. A aparência. Por exemplo, esse vaso, você Tá. pode, ele tem vários acidentes, são as coisas que ocorrem nele, aquilo que acontece, o acidente é Tá. aquilo que acontece. Agora, cada ser tem vários acontecimentos, vamos dizer assim, simultâneos que conformam a ipseidade, o ser dele. Esse copo aqui, ele tem vários acidentes, assim como essa caneta, o meu Uhum. cabelo. Então, essa linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, o sujeito é um ente, um ser qualquer. Esse copo pode ser um sujeito, vamos dizer assim. Eu sou um sujeito. Agora, em mim, tem vários acidentes. E ele está dizendo assim como o cabelo na minha cabeça dá uma forma, a semideia, essa deusa que é a ideia da mulher amada, na minha alma se conforma. Ela marca uma forma na alma dele. Entendi. É claro, Entendi. essa linda e pura Semideia. Tá. semideia, que como acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, ele está fazendo uma conclusão, ele está Exatamente. falando os elementos. Está no pensamento como ideia. Quer dizer, ela vive no meu pensamento como ideia. Ele ama a ideia É uma dela, ideia. E né? aí, e a partir desse amar a ideia, é com esse amar a ideia, é nesse amar a ideia que o vivo e puro amor de que sou feito. Isso. E está no pensamento como ideia, e o Aham. vivo por amor de que sou feito. Também está no meu pensamento como ideia. O amor é uma força que une tudo, como eles chamavam, o is unitio, é uma força de união. Está no pensamento como ideia e o vivo por amor de que sou feito. Vocês percebem? Ele é vivo e puro, Puro. puro. Como a Ele é porque matéria simples busca a forma. isso. É de novo uma ideia platônica de que a ideia essencial, ela tem uma forma e que a matéria busca a forma dessa ideia essencial. Então, por exemplo, no mundo platônico existe um copo ideal de que esse corpo é uma matéria que buscou a forma desse copo ideal. Então, esse aqui é um copo particular, um copo acidental, entre milhões de copos. Agora, a gente tem que imaginar um copo em si, no mundo platônico. E agora, a ideia de que esse copo é feito de matéria. Agora, esse copo, para atingir essa forma, ele teve que buscar a forma Ideal. ideal no copo, ideia essencial. Então, nesse sentido, também o amor. O amor existe um amor essencial, de que o meu amor particular busca a forma. E aí também, o vivo amor de que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. A matéria simples é a matéria informe, mas que a todo momento está recebendo a luz da ideia que lhe dá
forma. Uhum. Quer dizer, a cada momento, bilhões de seres entram na realidade. Essa é a ideia, que é uma troca contínua entre o mundo da essência e o mundo da aparência. E nesse sentido, quer dizer, você tem aqui justamente esse pensamento no final. A matéria simples busca a forma e por isso transforma-se o amador na coisa amada. Quer dizer, a coisa amada é a forma Coisa amada é a e o amador é a matéria que está buscando a forma. Por isso, quando o amador se transforma na coisa amada, significa que a matéria simples encontrou a forma. Amar é encontrar a forma ideal que dá sentido. Você percebe? O poema é totalmente circular. é, Transforma o amador na coisa por isso que amada, quando você lê como ele uma, Uhum. se pode, transforma o amador na coisa amada, como a matéria simples busca a forma. A síntese é essa. E Assim, agora, todo o resto, ó, por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tinha a parte desejada. Ele já está transformado nela. Então ele não tem que desejar mais. Quer dizer, é solipsista, é circular assim realmente, continuamente. que bonito, né, pai? É, E outro mundo, né? é um poetinha. É Plotino, é Platão e Plotino. O Camões era grande leitor dos dois, né? E o século XV, XVI, teve a Academia de Careggi, na Itália, no século XV, o Marsilio Ficino, o Cristoforo Landino e vários outros italianos que traduziram os gregos e puseram em circulação, nesse mundo italiano do Renascimento, no século XV, a filosofia deles. E, nesse sentido, por exemplo, um grande pintor que é o Sandro Botticelli, que pintou formas tentando figurar esse amor ideal. E Rafael, mas principalmente o Botticelli. E teve todo esse movimento na Europa dos grandes poetas, entre eles o Camões, que foram platônicos e neoplatônicos. E foi durante o século XV, XVI, até o XVII um pouco ainda, uma coisa muito forte. Depois foi sumindo, né? Mas foi fortíssimo isso. Que E a legal, Academia de Cared, que legal, pai. Que legal. Pai, Marcelino. muitíssimo obrigada. Mas Funcionou bem. por quê? Por me ajudar a ler esse poema de um outro tempo. É, foi Então, realmente muito, 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 ve- muito bom. veja bem, é muito forte no Camões o uso dessa forma. É o amador. Por que que ele não fala o amante, né? Porque amante é um particípio presente amans amantes em latim, o amante é aquele que ama aqui e agora, amante, aquele que está amando. Agora, ele usa essa forma, como se falasse, armador, corredor, Está em ação. viajor, nadador, amador, que é ação, é pura ação. Então, transforma-se o amador, e não é só o amante. Amador é o que ama, Que é ama. ação mesmo. Transforma-se o amador, aqui tem um erro, né? Na coisa amada. E coisa aí é o objeto, é res, né? A coisa amada. Agora, por virtude do muito imaginar, imaginar aí é pensar com ideia e também pensar a ideia. Quer dizer, a gente está no mundo platônico em que a ideia ela é superior à aparência, que é apenas fenômeno. Agora, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. Quer dizer, no meu pensamento está a ideia daquilo que eu amo. É isso que ele está dizendo. Está claro? Se nele está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar?
Quer dizer, o corpo é algo subalterno, o corpo está subordinado à mente, né? Em si somente pode descansar, porque consigo a alma está ligada. Mas esta, veja bem, não é essa, é esta, aqui, está aqui. Linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, ou como acidente na sua coisa, no seu objeto, assim com a alma minha se conforma, e agora vem a definição, está no pensamento como ideia. E aí vem a decorrência. E o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Quer dizer, o amor é uma força que faz com que toda a matéria simples, todo o mundo empírico, busque a forma. A forma é a ideia superior. Então, quer dizer, nesse mundo platônico, a gente teria que pensar o movimento duplo, assim. A ideia desce e ela se encarna na matéria, e a matéria, ao mesmo tempo, sobe para ela. Então, é um mundo assim de trocas, um subir e um descer. E o amor também é isso aqui. E por isso, esse transformar-se é também esse movimento ascensional, porque quando eu penso nela, a minha alma sobe, e ao mesmo tempo, a imagem que a minha alma produz dela, essencialmente, desce para mim na realidade material que eu vivo. E assim vai. O mundo é um lugar dinâmico, de trocas assim contínuas, e tudo pela infusão do amor. Quer dizer, Amor, o amor que move tudo. Como dizia o Sol e as outras estrelas, como dizia o Dante. Dante. Legal? Excelente, pai. Muitíssimo obrigada. Eu vou te mandar depois o link para você ver se você quiser, tá bom? Ah, e você vai falar, né, de saber Eu vou coisa para desligar a falar. gravação. Obrigadíssima, pai. Imagina, é uma bobagem. É em pé em cabeça, é só. Mas deu para dar uma ideia da semideia, né? Ajuda, nossa. Vou desligar a gravação e a gente continua falando fora dela. Tá bom. Um beijo, então.